Olá pessoal, boa tarde. Esperar os 2 minutinhos da praxe antes de começarmos. Malta já a começar a aderir. Estamos online para mais uma emissão das nossas conversas de saúde, hoje que é sexta-feira e que inicialmente seria previsivelmente o nosso último episódio, mas decidimos alongar um bocadinho as emissões e, portanto, para além de hoje que temos uma emissão dupla, amanhã teremos a de saúde pública que ontem ficou adiada porque o Instagram não estava a colaborar connosco, portanto amanhã temos o Guilherme Duarte ao meio-dia e depois vamos acabar então no domingo com a última emissão de todas com o pediatra, o Dr. Hugo Rodrigues, que vai estar presente connosco também ao meio-dia. Hoje temos então duas convidadas. Em primeiro lugar, vamos começar pela medicina interna. A Rita Ivo já se encontra aqui connosco. E às 7h30 vamos avançar com outra colega de pneumologia, a Carolina Dantas, que nos vem falar então da parte um bocadinho mais teórica da infecção pela Covid-19. Olá, Rita. Olá. Olá, bem-vinda. Tá. Consegues ouvir bem? Consigo. Conseguem-me ouvir? Conseguimos, sim senhora, está ótimo. Rita, muito bem-vinda, obrigada por estares a colaborar connosco. Obrigada. A Rita é de medicina interna, para além disso está também a fazer formação em cuidados intensivos e ainda colabora, quer a nível do INEM, quer a nível também da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, como já vamos falar um bocadinho mais adiante. Tu estás alocada ao SLO, portanto ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, mais concretamente ao Egas Muniz e ao Hospital São Francisco Xavier. Exatamente. Sim. Exato. Olá, obrigada, Andréia. Eu fiz a minha formação toda no Hospital Egas Muniz e neste preciso momento estou a continuar a formação em medicina intensiva no São Francisco Xavier. É todo o mesmo centro hospitalar. Um bocadinho a particularidade deste centro é que o serviço de urgência localiza-se no São Francisco Xavier, pronto, e não no Hospital Egas Muniz, onde temos outras valências, e também temos depois o Hospital de Santa Cruz, que comata todo este centro hospitalar, com a parte da cardiologia, da nefrologia, noutro edifício. Então, e queres explicar-nos um bocadinho o que é isto da medicina interna e, sobretudo, da medicina intensiva? Uma vez que na segunda-feira já tivemos cá, tivemos a Sofia Mendes connosco, que também teve a falar de medicina interna, mas tu tens depois esta subespecialização ou esta dedicação, mais concretamente, aos intensivos. Pronto, sim, é a medicina interna, toda a gente acha que é o Dr. House, não é? Pronto, aquela coisa do grande diagnóstico e andamos aqui todos. Pronto, na verdade também há Dr. House, é verdade, faz parte da medicina interna, mas o internista está nos mais variados sítios do hospital, como se, pronto, temos de estar numa enfermaria, na consulta, no serviço de urgência, unidades mais específicas, de algumas patologias mais específicas, por exemplo, AVC, insuficiência cardíaca, unidades de intermédios e medicina também domiciliária, como agora cada vez mais se vem a apresentar. E a medicina interna é um bocadinho parte integradora de todas as patologias. Temos o doente agudo, que é o doente crítico, que recebemos no serviço de urgência, que agrava na enfermaria, que agrava nestas que têm um infarto, têm um AVC, que são coisas que nós atuamos rapidamente, mas também temos as doenças crónicas, que depois vamos seguindo e vamos monitorizando. Depois, cada um na medicina interna gosta de um bocadinho mais de qualquer coisa, pronto, isto é verdade, todos não temos, ainda bem, cada um gosta da sua parte, há quem gosta de... Medicina, não é? Nós entramos numa área como medicina geral e familiar, mas depois acabamos por ter outras áreas de interesse que nos cativam muito mais, não é? Exato, é isso. E a medicina interna é bonita porque integra tudo, mas também porque nos permite escolher um bocadinho o que é que nós mais gostamos. Pronto, no meu caso, eu gostava mais do doente crítico e a medicina intensiva até há 3 anos atrás, não se quer mais, não, era uma especialidade que entravas como uma pós-formação, isto é, nós entramos no ciclo que nós agora chamamos de ciclo clássico, acabamos uma especialidade e depois entramos numa unidade e fazemos outra nova especialidade, que é mais dedicada a esta parte do doente crítico, que é da medicina intensiva e em cuidados intensivos. Hoje em dia já existe isso mesmo como especialidade, saímos da Faculdade de Medicina e tal como eu escolhi medicina interna, tu escolheste MGF, já se pode escolher a medicina intensiva, já existe um currículo próprio. É ótimo, na altura quando nós acabámos a faculdade ainda não estava disponível. Pronto, ainda não estava, não tinha sido criado, já existe em alguns países europeus. Nós temos esta vertente clássica que ainda nos permite pessoas que gostam do doente crítico e que têm muito bem, não é só de medicina interna, também há pessoas de anestesia, pessoas de pneumologia, nefrologia, cirurgia geral, isto é um bocadinho, permite que a pessoa depois
consigam seguir esta vertente, que são doentes mais específicos. E é muito importante toda a bagagem que temos e do conhecimento antes que temos dos outros doentes. Por isso a medicina interna continua a ser a grande base Exato. Tu conseguiste conjugar estas duas coisas e há bocadinho até estavas a falar na questão dos AVCs e dos infartos. Tu lidas muito com este tipo de doentes em particular, até porque tu fazes INEM e queria que tu falasses então um bocadinho do que é esta tua experiência do INEM e da FMED, portanto o que é que significam estas siglas, para quem nos está lá a ver em casa, são um bocadinho mais complicadas, e se no fundo agora, no contexto da pandemia pelo Covid, se vocês tiveram que adaptar de alguma forma os vossos protocolos, mesmo no âmbito do transporte dos doentes urgentes. Pronto, a VMER, como tu disseste, é a viatura mesmo com um algoritmo que a pessoa que recebe a chamada fará, irá enviar um meio ao local. Isto é, pode enviar só bombeiros, pode enviar uma CIV, que é com um enfermeiro, ou então pode enviar com um médico, é a viatura médica de emergência e de reanimação. E nessa, eu faço parte da VMER do São Francisco Xavier, e é nesse contexto que nós vamos ver as pessoas. Temos de mais variadas patologias, somos chamados para muitos casos, somos chamados para patologias mais médicas, conforme tu falaste, mas também, por exemplo, vamos muitas vezes a acidentes que acontecem e que é um trauma grave e que temos que ir. Portanto, a nossa atuação foi mudada para abordarmos este tipo de doentes no partir do momento em que consideramos que havia nesta fase de mitigação, isto é, nesta fase em que já não existem as cadeias, como já falámos ao longo desta semana toda, já não existem aquelas cadeias de transmissão, como o doente que vinha da Itália e que teve contacto. Pronto, era parte dos critérios no início, não é? Nós tínhamos não só a parte clínica, mas também considerar de onde é que estas pessoas vinham e depois, entretanto, desapareceu tudo. Isto, exatamente, já chegámos ao ponto como nos outros países da Europa, isto é, temos que considerar que temos o suspeito e que qualquer vítima, neste caso que nós iremos assistir, poderá ser suspeito. Portanto, nesse caso, o INEM o que fez foi alterar um bocadinho os protocolos, de uma maneira de mais até de proteger-nos a nós, porque nós vamos estar expostos a algo que não sabemos. Qualquer doente agora, com uma infecção respiratória, com pestes respiratórias, pode ser Covid até para o efeito contrário. Portanto, nós temos que abordar de alguma maneira mais específica. Os nossos protocolos foram alterados de forma que temos que usar os EPIs, os equipamentos de proteção, de acordo com a patologia que estamos a esperar. A pessoa que faz a própria chamada já faz algumas questões para depois nos avisar a nós já o que é que poderemos estar à espera, para também nos precavermos de antemão de como é que vamos abordar essa vítima. Há sempre a questão de se é uma vítima de um acidente e então o que é que fazemos? É Covid, não é Covid? Pronto, isso para nós é sempre uma questão que sempre que vamos a caminho do local temos de ir pensando. Mas o que isso é abrangente para tudo, para toda a patologia, seja para o médico da VMER, seja para o médico da MGF que está no posto, é proteger-nos a nós e termos noção que temos que fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. Pronto. Claro. E isso... Termina, desculpa. Não, isso é que é importante. E todas as alterações do INEM nesta abordagem dos doentes foi feita de acordo com isso, em nunca pôr o profissional de saúde em risco, mas também possibilitar ao doente o melhor que o profissional pode fazer. E depois mesmo os transportes em si, porque não só estamos a falar do médico em si, mas mesmo das ambulâncias, por exemplo, só para ter um bocadinho a noção, porque isto também se passa depois a nível hospitalar, porque há, por exemplo, no caso que falámos, o meu hospital tem 3 hospitais e que circulam, mesmo a própria ambulância, os próprios tripulantes têm informação e a ambulância depois tem que ser limpa e desinfetada, tudo isso está feito. Isso tem que ser tudo pensado de acordo com o tipo de doente. Envolve muita logística que às vezes nem sequer nos lembramos quando simplesmente fazemos uma chamada telefónica a pedir ajuda, que tem toda uma equipa multidisciplinar por trás e que abrange uma série de preocupações que ultrapassam completamente quem realmente pede auxílio, não é? Eu ia só acrescentar, dentro daquilo que estás a dizer, que eu tenho estado em contacto com alguns colegas também da parte dos intensivos, ortopedistas, outras especialidades e, curiosamente e felizmente, as situações de trauma têm caído. Portanto, há registro de menos acidentes de viação, uma vez que as pessoas andam menos nas estradas. Ainda bem. Grandes acidentes e grandes situações de trauma são algumas das situações que têm vindo a diminuir e mesmo a parte das urgências médicas, e nós agora vamos entrar um bocadinho então na questão da urgência, mesmo as urgências médicas têm-se notado que há um decréscimo muito grande no volume de doentes que têm recorrido aos serviços hospitalares, o que é bom, porque significa que as pessoas efetivamente estão a cumprir a recomendação de ligar sempre em primeiro lugar para a linha, seja para o SMS 24, seja para o centro de saúde, para então a partir daí terem uma orientação.
Da tua parte, Rita, que estás mais no ambiente hospitalar, tu colaboraste na elaboração do circuito nestas unidades, do circuito de urgência. Sim. Tal como, pronto, o circuito de urgência, nós não estamos aqui a inventar nada de novo, nós estamos a tentar aprender com a experiência dos outros países, do que é que eles nos dizem. E o que eles nos disseram foi que o momento de entrada do doente no hospital e de contacto com os profissionais de saúde é no serviço de urgência, portanto é isto que a gente tem que organizar inicialmente para depois podermos encaminhar melhor o doente. Saiu a última norma que saiu sobre isto do serviço de urgência foi na semana passada, da DGS, e que dizia precisamente aquilo que estamos todos a tentar fazer no país, que é complicado, porque nós temos infraestruturas que não estão adaptadas e que têm que ser adaptadas, e tem que ser aos poucos e poucos, e temos de tentar fazer o melhor que conseguimos para proteger todos. Mas baseia-se de uma maneira muito simples, nós temos as áreas que nós chamamos as áreas Covid e as áreas não Covid. E é isto que é assim que se divide inicialmente e é assim que tenta-se fazer com que numa das áreas vejamos os doentes potencialmente Covid e na outra área não tentamos ver os outros doentes de outras doenças, porque tu estavas a dizer muito bem, realmente tem havido uma diminuição do número de pessoas no serviço de urgência, mas ainda há coisas graves, não é? Ainda há AVCs, ainda há infartos, essas pessoas têm que vir ao serviço de urgência e nós em Portugal, e isto trabalhar já há algum tempo na urgência, sabemos que há muita gente que vai ao serviço de urgência e que poderia se calhar recorrer, como tu disseste, ao centro de saúde, ligar ao médico de família e não vir ao serviço de urgência, e se calhar agora estamos a tentar ver um bocadinho isso. O que é grave, não é? O que é grave e faz a pessoa vir e espero bem que as pessoas venham e que não tenham medo de não vir porque podem estar em contato com algum doente. Não. Já mesmo na área não Covid, esses doentes que passam já são entregues uma máscara, os próprios profissionais de saúde já estão vestidos de forma a tentar evitar a transmissão de infecção na área não Covid. Depois na área Covid, e os doentes são encaminhados, pronto, se quer falar um bocadinho mais, eles são encaminhados para esta área numa triagem inicial, que tem na entrada logo, que é com sintomas respiratórios. Se tiver sintomas respiratórios, é encaminhado para esta área, para esta área do suposto Covid. Depois passa para uma segunda triagem, onde são avaliados então esses sintomas. Quanto tempo, o que é que tem, febre, sim ou não. Antes tínhamos falado, via-se a tentar uma cadeia epidemiológica, não é? Contacto ou não. Agora é mais a pessoa com quem mora teve Covid, não teve, ou se ainda está a trabalhar, alguma dessas pessoas teve ou não, portanto é um bocadinho mais por aí. Depois avaliamos os sinais vitais, a temperatura, e a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tudo, e tentamos classificar o doente de acordo com uma maneira muito genérica do está instável, precisa de ser imediatamente observado numa sala, está estável, pode ser observado na outra. E a partir daí é dividido então o circuito nesse âmbito. Depois é reavaliado pelo médico, doentes assintomáticos, doentes ligeiros, doentes mais graves, doentes mais instáveis. Portanto, a partir daí é assim, são todos de acordo depois com uma nova avaliação clínica, realizados ou não os exames complementares, por exemplo, raio-x, as análises, o teste para o Covid, que é tão falado, também é feito, e depois a partir daí é que vão ser encaminhados. Pronto, serão encaminhados ou para casa, ou para uma enfermaria, ou os mais críticos, então, para os cuidados intensivos. É importante saber também, e isso acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter noção, nessas áreas os profissionais de saúde estão todos vestidos e todos protegidos. Sim. Pronto, é uma coisa que eu acho que vai assustar as pessoas. Quando chegam lá, está tudo vestido. Sim, mas é uma coisa que é importante falar porque é mais uma questão de prevenção e de precaução do que outra coisa qualquer. E, aliás, temos tido alguns colegas que referem que nem sempre as pessoas são completamente honestas no âmbito da triagem. O que pode, por um lado, pô-las em causa, pode pôr a sua segurança em causa, mas, acima de tudo, pode pôr a nossa segurança enquanto profissionais em causa também, não é? Portanto, quando se chega à triagem é fundamental que não haja omissão de sintomas, nem que não tentem, de certa forma, esconder ou mentir naquilo que é perguntado, não é? Porque a triagem habitualmente é feita pela equipa da enfermagem, portanto, não é por não estarem diretamente a falar logo com o médico que não devem transmitir a informação toda. Neste caso, tentamos que já haja um médico também na triagem ou alguém que o enfermeiro contactar diretamente. Porque isto é uma das adaptações que foi feita? Sim, para conseguirmos tentar logo à partida fazer o melhor diagnóstico possível, ainda só por essas pequenas perguntas.
É muito Não, interessante. não é possível porque em termos de equipas e de número de pessoas, nós sabemos que isto é muito complicado e quantidade de profissionais de saúde pode estar no serviço de urgência, mas tenta-se, pronto, tenta-se fazer isso. Agora, claro que é o que tu dizes, as pessoas também têm que colaborar, têm que contar a sua história também. Outra coisa importante que eu não mencionei, e a pessoa, porque isto tudo passa, a pessoa vir ao serviço de urgência por ligar à saúde 24, muitas vezes, porque sabemos, e isto é dito, não é? Os assintomáticos, aquelas pessoas só têm cansaço, só têm alta febre, que não têm uma tosse seca, não é persistente, não têm febre persistente, não estão com diarreia, fiquem em casa, liguem à saúde 24. E aí, e hoje em dia, já depois daquela tal norma que tivemos a falar, já foi encaminhado para vários sítios que se tente fazer o teste e ser avaliado, e já há uma equipa também, e o nosso hospital também já tem, uma equipa que depois vigia esses doentes em casa e que liga e que vai falando para poderem vir. Ainda bem que a telemedicina funciona. Neste momento, a fonte de doentes que vocês recebem tem origem ou diretamente da linha de saúde 24, em que a pessoa, pelo estado que refere, portanto, pelos sintomas que refere, tem logo indicação para se dirigir a vocês, ou então através das unidades dedicadas ao Covid na comunidade, as ADCs da comunidade, não é? Que estão um bocadinho a ser geridas e organizadas pela medicina geral e familiar, pelos médicos de família, e depois numa porcentagem muito pequena, as pessoas que efetivamente ainda não cumprem aquilo que são as regras e aquilo que são as recomendações e se deslocam diretamente ao serviço de urgência sem qualquer telefonema prévio. Eu queria que tu me sintetizasse um bocadinho em termos de sintomas, o que é que pode justificar que uma pessoa vá ao serviço de urgência, seja no âmbito do Covid ou não, porque efetivamente, como tu dizias, as coisas sérias continuam a acontecer, não é? As cólicas renais, as descompensações das insuficiências cardíacas, temos as descompensações de diabetes, essas coisas continuam. E depois temos no âmbito do Covid, então, alguma parte que realmente vai necessitar de um acompanhamento a nível hospitalar. Queres desenvolver um bocadinho esta ideia? Sim, pronto, tal como tu disseste, e é verdade, e o que é grave, ainda precisam de vir, portanto as pessoas têm que ter aqueles sinais que todos falamos, por exemplo, do AVC, de perder força num dos membros, com uma fala alterada, alteração da mímica da face, são sinais que são obrigatórios, não é? Para uma pessoa vir. Uma pessoa que tenha tido uma história cardíaca já pesada e que tenha novamente dor torácica e que tenha queixas, tem que vir. Uma pessoa que tenha diabetes e que tenha os valores de glicemia muito alterados, ou tenha também queixas respiratórias, que não pode não ser Covid, não é? Temos de ter essa noção. Pneumonia ainda há, ainda andámos no início deste... Continua a existir. Desculpa? Todos os outros problemas respiratórios continuam a existir. Claro, agora no início ainda tínhamos, e ainda faz parte do nosso diagnóstico, fazermos de uma zaragatua também para a gripe, porque ainda temos gripe, e isso também ainda mata, e também ainda faz ter doença, portanto ainda é obrigatório vir ao serviço de urgência por causa disso. Portanto, esses sintomas que antes eram graves, a de cólica renal, como tu dizes, aquela dor horrível da cólica renal, que as pessoas chegam cheias de dores, ainda existe, portanto não fiquem em casa se tiver uma cólica renal, venham ao serviço de urgência, e sinta que está protegido porque existe já esta diferenciação. Já não vamos pôr em contato com estas pessoas que são potenciais Covid. Não vai ser visto por uma pessoa completamente vestida e que acha que pode ser um doente. Vai ser visto por outra pessoa noutro circuito. Isso é importante. Os Covids, era o que estávamos a falar. Isto foi agora criado então estas unidades, as ADCs, e ligar ao Saúde 24, que nós já ouvimos, já todos ouvimos na televisão, que demora muito tempo, que é muito complicado, mas funciona. Mas funciona e tem que funcionar, porque senão as pessoas vão vir todas para o serviço de urgência. E o que nós temos ouvido de alguns relatos é que inicialmente iam aos poucos, não é? E um, e dois, e depois de repente começou a vir tudo. Pronto, e se calhar isto vai permitir que as pessoas não venham todas assim e a gente consiga também mobilizar as pessoas na urgência para irmos observando um a um e com tempo, que é o que é também necessário. Portanto, as pessoas tenham aqueles sintomas de febre persistente, apesar de estar já a fazer o paracetamol, conforme indicado pela Saúde 24, pessoas que tenham doenças como, por exemplo, uma asma, como uma diabetes, que seja possam imunossupressores ou doenças com patologia oncológica, essas pessoas, se tiverem mais sintomas de tosse, de cansaço, têm que vir ao serviço de urgência, ok? Têm que vir e têm que ser observados. Ligam à Saúde 24, dizem isso à Saúde 24 e irão ser encaminhados com a certeza para o serviço de urgência, porque precisarão de mais meios que as ADCs que cá não têm acesso.
Certo. Isso é importante. E lá está, podem ligar sempre 112, também não é só para perceber um bocadinho, porque há bocado falámos da VMER, as pessoas não vêm só pelo seu meio próprio, a pessoa pode ir pelo 112 e há outros fatores também que contribuem, isso também não é só a parte sintomática, que é importante para termos um doente em casa, para dizer que o doente pode ficar em casa. Também há uma coisa muito importante que é a avaliação do local de isolamento. Temos de ter noção que a pessoa pode fazer realmente esse isolamento em casa. Exato, não há local... está salvado na norma é que efetivamente as pessoas têm que cumprir. Nós só falamos de sintomas e não sei o que, mas existe isso também. Se a pessoa disser, olha, eu não tenho capacidade de estar em casa, tenho 5 filhos, tenho uma casa de banho, não há possibilidade de eu ficar isolado, pronto, tem que existir, vão existir esses locais para as pessoas poderem ficar isoladas, para podermos manter este isolamento social e os sintomas. Isto até para as pessoas perceberem que não é só a implicação nossa quando estamos a fazer o atendimento, é efetivamente parte das recomendações. E de tal forma é importante que a primeira recomendação que é citada é efetivamente nesta situação tem que se respeitar a questão do isolamento ou da quarentena, nos casos positivos claro, mesmo. Se isso não for possível, mesmo no hospital, e quando seguimos o algoritmo e enviamos a pessoa para casa e falamos com a pessoa e explicamos, isso faz parte, temos que dizer, olha, você vai ficar em isolamento, como é que é a sua casa? Nós não queremos saber de grandes pormenores, queremos saber se cumpre estas normas para si e para os outros, não é? Porque temos que evitar que isto se propague ainda mais. E é uma das maneiras. Claro. Rita, tu, portanto, dentro daqueles que não têm, que felizmente é uma minoria, voltamos outra vez à questão das percentagens, é uma minoria dentro dos moderados a graves, isto vai andar nos 20% da situação total dos infectados pelo Covid. Os que não têm indicação para ir para casa, temos então a parte do SO, não é, da observação, e depois eventualmente da enfermaria ou aqueles que estão numa situação bastante mais grave, então os cuidados intensivos. Na quarta-feira nós falávamos com o fisioterapeuta Vítor Hugo, que tu também conheces, que também trabalha contigo, e ele dizia-nos que ainda há muito aquela imagem, muito aquela associação que foi criada antigamente dos cuidados intensivos, em que o doente estava lá, não tinha vida de relação, não colaborava, portanto, era uma pasmaceira. Exatamente. Queres-nos dar uma perspectiva de como é que funciona uma unidade de cuidados intensivos hoje em dia? Bem, não, isso é o que estás a falar é verdade, e nós sempre vemos os filmes e as coisas todas, não é? A pessoa está sempre ali a dormir, caladinha, não é? E dizem sempre nas notícias eu não sei quantos entrou em coma induzido. Pronto, é verdade. É engraçado porque eu própria, a única vez que entrei numa unidade de cuidados intensivos foi exatamente isso que eu presenciei. Um silêncio absoluto, muita seriedade, tudo muito sereno. Não, é assim, pronto. Geralmente é verdade, porque as pessoas veem, porque o doente, quando entra na fase crítica, realmente o doente está sedado, não é? Porquê? Porque é que nós temos um doente sedado? Não, ele está sedado, mas também está anestesiado, porque ele tem muitas coisas. É uma pessoa que geralmente está ventilada, tem não sei quantos catetas, e à sua volta existe tanta coisa que uma pessoa não tem. E a própria doença em si faz com que a pessoa esteja neste estado para poder ultrapassar a doença. Pronto, a unidade de cuidados intensivos. É um nível mais, neste caso, de doentes mais graves. São doentes que, à partida, isto é alguma coisa muito importante, comparativamente à enfermaria e ao serviço de urgência. O rácio de enfermeiros e de médico para estes doentes é diferente. Isto é, durante o dia, um enfermeiro está alocado a um doente, de preferência. Pronto. Porquê? Porque sabemos que são doentes que precisam de maior número de cuidados. Estes doentes estão localizados no local que nós chamamos a box ou a unidade, têm a sua cama, têm os seus monitores, os seus ventiladores e tudo o que ele vai precisar para ser tratado. Pronto. Nós dizemos que são doentes, são doentes muito graves, eu costumo sempre dizer, isto é algo que se diz, aqueles doentes a que nós não podemos dizer quanto tempo, não é? Sempre que se perguntam, quanto tempo é que eu vou ter que fazer isto? No doente intensivos isso não dá. O tempo é uma coisa que nós não podemos dizer ao doente intensivos, porque numa unidade de cuidados intensivos sabemos que cada dia é um dia, não é? E que temos que avaliar o doente por dia a dia. E nem todos os doentes em cuidados intensivos estão ventilados, está bem? Nem todos os doentes em cuidados intensivos estão a fazer o que nós chamamos uma diálise ou uma outra técnica, como podem ouvir falar. Pronto, estes doentes são doentes que são monitorizados dia a dia e que vamos evoluindo e vendo as suas disfunções, como nós chamamos. E ver o que é que a gente pode fazer para ajudar isso. Todos os dias é visto o doente pelo médico, é discutido numa equipa, é falado com os enfermeiros, é avaliado por temos fisioterapeutas, porque estes doentes, mesmo já não estarem
necessitar destes cuidados intensivos. Por exemplo, respiratórios, no caso dos ventiladores, tanto se fala e estar entubados, são doentes que ficaram muito tempo acamados, que precisam de mobilizar novamente. Portanto, isto são tudo. O Vítor já deve ter falado sobre isso, que é precisamente a parte sobre dele. E por isso, a reabilitação e da recuperação da capacidade que é são doentes que não estão a dormir. São doentes que precisam, mesmo na parte da pessoa que está ventilada, estar acordada, porque até ajuda a própria evolução para retirar o tubo, como nós costumamos dizer. Portanto, isto é uma unidade de coisas problemática, que são doenças graves, que o que precisam é que nós suportemos esses doentes enquanto eles ultrapassam essa doença. Pronto, e precisam de uma vigilância muito, muito elevada, porque nós sabemos que a qualquer momento é um 50-50, não é? A qualquer momento ele pode andar para bem ou pode ficar pior. São muito instáveis e, portanto, a situação pode descompensar muito rapidamente. Portanto, é necessário a pessoa até falar de 1 para 1 e, portanto, estarmos sempre com muita atenção sobre estes doentes. Claro. E depois, a pessoa, lá está, a pessoa até, e o facto de ser grave, pode ir só para um cuidado intensivo para ficar a ser, porque sabemos que tem uma vigilância, e depois temos outras unidades, não é? Em termos intensivos, temos intermédios, porque pode precisar só de uma vigilância mais ativa para caso que isso evolua. E a gente precisa estar a atuar inicialmente nos doentes, por isso falamos deste tipo falamos em doentes que não estão a dormir, pronto, não estão sedados, porque a patologia pode ser tão variada que nem todos estão sedados e dormir e acalmados, pronto, mas isso realmente é sempre o que se transmite para cá para fora. Eu não sei se tu tens presente estes números, nem se me vais saber responder, mas tens a ideia, em média, um doente que seja Covid positivo e que entre numa unidade de cuidados intensivos, quanto tempo é que costuma permanecer nestas unidades? É assim, nós sabemos que são doentes, vai depois depender do tipo de doentes que estamos a falar, ok? Porque nós aqui, grande parte dos estudos que foram demonstrados em doentes com cuidados críticos, nem todos são intubados, ok? Nós temos, por exemplo, uns chineses que dizem que dos 15% que entraram em unidade, só 5% é que foram intubados. Portanto, isto depois depende muito, porque a ciência está-se a fazer, portanto, é um bocadinho, estamos nesse âmbito estamos agora a ter os primeiros números de Itália, virão os primeiros números de Espanha, e no meio destas pessoas todas estarem a trabalhar com estes doentes, ainda fazer ciência é louvável. Mas a verdade é que o que nós sabemos é que os doentes, quando ficam intubados, neste caso, se forem intubados numa unidade de cuidados intensivos, pelo menos 16 e 22 dias, mais ou menos, são aqui dois picos que nós sabemos que são muito importantes de variação da doença, tanto para o bom como para o mau. Portanto, são doentes que ficam muito tempo, que são doentes que não são só por estarem ventilados, e neste caso sem ser, são doentes que vão ter outras patologias que vão agravar. É? Um doente que tenha uma patologia cardíaca, a patologia cardíaca pode agravar associada a isto. Portanto, mais uma coisa por cima que a gente tem que desenvolver para além da parte da pneumonia associada ao Covid. Isso depois são doentes que envolvem muito trabalho em termos de cuidados intensivos. Este também é um dos quais nós temos mesmo que colaborar, no sentido de não sermos nem contagiados, nem sermos veículos de contágio para outras pessoas, porque efetivamente nas situações graves, que uma vez mais felizmente são poucas, mas que existem, as situações graves e que se tornam realmente graves, depois ocupam estas unidades durante muito tempo, com tudo o que é recursos, seja de material, seja de meios humanos, né, de profissionais, sim, com tudo o que isto implica, não é? E era isso que eu também ia dizer, porque assim, como começámos a conversa, não é? Estávamos a falar um bocadinho do que é esta medicina interna e da medicina intensiva, nem todas as pessoas, não é? E nem toda a gente pode, falamos dos ventiladores, muito bem, mas nem toda a gente pode ver os doentes que estão nos ventiladores, não é? E os profissionais de saúde não se compram à China como se compram ventiladores. E por muito nós todos tentemos, e isso acreditem que é o que as pessoas estão a fazer, está toda a gente a tentar formar e aprender mais para poder... A verdade é que, enquanto estão como estás a dizer, enquanto estão numa unidade, o outro agrava muito rápido, porque há uma coisa que esta patologia, e isso já toda a gente demonstrou, é que, e isto é um dos grandes problemas do Covid, são os 80% assintomáticos, não é? Mas os sintomáticos, aqueles que estão em vigilância e que precisam, agravam muito rapidamente. É um agravar de um dia para o outro e precisam de ir para uma unidade. E é um ponto muito interessante que tu falaste e que efetivamente lembramos-nos sempre disso, mas eu acho que esta semana, por acaso, na altura das lives ainda não tínhamos falado, que é nem todos os médicos conseguem prestar o tipo de resposta adequada nestas situações
mais graves, porque efetivamente nós temos todos o mesmo curso base de medicina, mas depois todos nós temos especializações diferentes e experiências formativas diferentes e, portanto, não é apenas a questão dos ventiladores que está a faltar, é também depois profissionais de saúde adequados e preparados para lidar com estes problemas, não é? Sim, a verdade é que... Protegidos. Mais uma questão de ter que se reforçar a segurança dos profissionais de saúde. E ter que se criar os circuitos e das pessoas terem... Portanto, é tudo isso, porque e as pessoas que estão e que não têm essa formação tentam tê-la e isso é ótimo. As pessoas têm mesmo que tentar e temos todos isso. É uma coisa que está a acontecer e a gente está a ajudar uns aos outros nesse sentido. Porque nós sabemos que, e mesmo depois dos intensivos, os doentes ainda estão lá. Não é? O doente está em intensivos, isto só para as pessoas perceberem um bocadinho, porque falámos de como é que o doente entra em intensivos, mas não falámos de como é que o doente sai. Não é? Porque o doente entra em intensivos, mas também tem que sair dos intensivos. E quando sair dos intensivos, ainda é um doente que está há algum tempo como doente crítico. Ainda é um doente que precisa de alguma vigilância. E depois disso, ainda é um doente que se calhar ainda vai ter que ficar na enfermaria. E depois ainda há outra situação, se as suas doenças descompensaram inicialmente, vai ter que ser visto outra vez. Portanto, isto ainda é um longo percurso que não só dos intensivos, ainda é todo um longo percurso de reorganização dos hospitais para além dos doentes que nós temos normalmente, que existem e que vão continuar a existir e que isso também é importante não nos esquecermos e, por exemplo, em Itália e outros sítios fizeram os hospitais Covid e não Covid, porque existe e nós temos que ter essa noção. Ainda existe toda a reorganização para os Covid, pronto, para estes doentes que a gente sabe que mesmo depois das unidades, mesmo depois das enfermarias vão precisar de continuar a ser observados e ser apoiados e não é só a parte médica, há uma parte social também muito importante, uma parte do após-internamento muito importante, que nós às vezes nos esquecemos e achamos que é só tratar da doença, e não é. Há tudo um resto de seguimento do próprio doente. Claro, e tu usaste uma palavra agora no final que me interessa muito, tu falaste em dar apoio, tu também estás a dar apoio aos colegas de anestesiologia. Não é? Portanto, estás através de uma linha telefónica e de um e-mail a dar resposta a outros colegas. Sim, eu e uma colega que, sim, esta sim é anestesista, que é a doutora Sara Tomé, que já é anestesista e também tem experiência em intensivos, foi-nos proposto que isto é tal como estávamos a falar, é uma época em que a ciência se está a fazer, não é? Portanto, há muitas dúvidas, há muitas questões e nós temos que nos ajudar uns aos outros e então, criou a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, perguntou este desafio e criou então esta linha para os colegas nos ligarem ou mandarem e-mail com algumas dúvidas que possam surgir. Maioritariamente agora não é tanto da patologia em si, porque isso a gente já começou a perceber um bocadinho mais de como é que se apresenta, mas é mais em termos organizativos e em termos propriamente práticos, isto é, se eu vou a um bloco operar ajudar numa operação de X doente, como é que eu devo ir? Ou este doente, como é que se eu vou chamar ao serviço de urgência, como é que eu posso atuar relativamente a esse doente? Porque as dúvidas existem e, pronto, e ninguém nasce ensinado em nada. Portanto, isto é importante. Por alguém que tenha ainda mais algumas componentes em termos de diferenciação do que nós, não é? Portanto, o próprio facto de nós profissionais em termos uma rede de apoio dentro de tudo aquilo que são as pessoas com quem nós lidamos no dia-a-dia, não é? Os nossos colegas a nível hospitalar, ainda temos alguém que nos dá ajuda, é sem dúvida uma iniciativa de louvar e que estará a dar apoio a muita gente. Rita, antes de terminarmos, vou passar então para a colega de pneumologia, para a Carolina Dantas, que vai entrar agora a seguir a ti. E antes de relembrar lá para casa que todos os vídeos vão ficar disponíveis por inteiro, quer na página Consulta do Viajante Online, quer no próprio site, consultadoviajanteonline.pt, queria-te pedir então para terminares com uma mensagem lá para casa e agradecer a tua participação, claro. Obrigada. Pronto, primeiro de tudo também por me deixares falar um bocadinho. A mensagem lá para casa é que, assim, todos temos que fazer a nossa parte, os profissionais de saúde estão a fazer a deles, estão a tentar formar-se e conseguir organizar a melhor maneira, que as pessoas que têm os sintomas respiratórios que venham, mas também as que não tenham que venham acima de tudo, e as que não tenham nada, que fiquem em casa, não é? Que tentem evitar ao máximo, porque já sabemos que temos que tentar evitar esta cadeia. Sabemos que não vai ser impossível pararmos isto, mas vai ser possível como nós falamos, podemos nos ir preparando. Isto que eu falei da formação de uns aos outros, dos apoios aos outros, nós também precisamos, não é? E isso é importante. Portanto, acho que façam o vosso trabalho, nós fazemos a nossa. E está efetivamente um grande grupo de investigadores a tentar desenvolver todos os dias e a todas as horas uma vacina, ainda não temos nada de muito palpável, mas efetivamente este trabalho está a ser feito e há de ser uma questão de tempo, com certeza. Rita, muito obrigada, uma vez mais. Obrigada.
Obrigada, gostei muito de ver. Um beijinho. Obrigada. Obrigada. Nós vamos então fazer um pequeno intervalo de 2 minutos e vamos então retomar as conversas de saúde com a Carolina Dantas, que é de pneumologia, portanto é das especialidades que está logo desde o início muito dentro desta situação do Covid-19 e que nos vem dar então umas ideias um bocadinho mais técnicas de como é que esta infecção se desenrola e quais são as consequências para o sistema respiratório. Até já e já nos encontramos.